Estamos aqui com o objetivo de desvelar o processo de fragmentação do espaço geográfico, a partir da visão do nosso geógrafo Milton Santos, tendo como foco as mudanças em processo na sociedade. Conheça um pouco da sua história. Milton Santos nasceu em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, em 1926. Filho de professores primários, foi alfabetizado em casa e aos 8 anos já havia concluído o curso primário, até a 4ª série do 1º grau no sistema de hoje. Milton Santos era neto de escravos por parte de pai e foi incentivado a estudar sempre e muito. Em casa, aprendeu francês. Já em Salvador, custeava seus estudos ensinando geografia para os colegas. Formou-se em Direito, mas não chegou a exercer a profissão. Prestou concurso público para professor secundário e foi lecionar Geografia em Ilhéus, iniciando uma carreira repleta de desafios. Preso pela ditadura, conseguiu sair do país e ficou 13 anos no exterior. Voltou ao Brasil em 1977, mas mesmo já sendo famoso no mundo inteiro, sua carreira só se firmou em 1980. Segundo Milton Santos, a globalização é responsável pelo processo de acirramento da geografia das desigualdades, consequentemente trazendo o aumento de desemprego, pobreza, violência e a marginalidade. Na Bolívia, o governo pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparente Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Por conseguinte, soframos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido a revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido a revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar a mão na massa, dar um jeito nisso. A fome não é questão de produção de alimentos, é questão de distribuição. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão, que se depois de tantos anos a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que O sonho comunista do internacionalismo proletário, incentivado pela Revolução Soviética de 1917, foi aos poucos substituído pelas barreiras construídas em torno da cortina de ferro. A mais célebre foi o Muro de Berlim, erguido em 1961 para separar a pureza do socialismo das desigualdades do capitalismo. Tinha como missão impedir que as pessoas fugissem do glacial paraíso socialista. Nos Estados Unidos, saltar cercas, cruzar rios ou atravessar desertos para vencer os muros que separam a fome do emprego pode provocar muito mais que ferimentos. Podem representar a prisão ou a morte. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser
o centro do mundo, né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Não há produção excessiva de informação, mas de ruídos. Existem os fatos. As notícias são interpretações desses fatos. Como as grandes agências de notícias pertencem às grandes empresas, os acontecimentos são analisados de acordo com os interesses pré-determinados. Sabia que mais de 50 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul estão viciadas em crack? E que daqui a 3 anos esse número pode aumentar para mais de 300 mil dependentes da droga? Acaba com a pessoa totalmente, né? Deforma a pessoa toda. A pessoa tão saudável, começa a usar daqui um mês, tá magro, acabar, o cara de velho. Eu tá ali, eu solto fogo, escorro e ele se esconde, meus amigos. Só põe 12 por 1. Com 12 por 1 para avisar os amigos que não tá com comunicação, que não tá com rádio. Quando estoura 12 por 1 na favela, porque os caras tá entrando. Porque os homens tá entrando e, pô, os amigos já tá cientes. A cidade, por sua vez, descrita por Milton Santos, recria seus valores culturais, línguas e dialetos, religiões e seitas, modos de vestir e alimentar-se, etnias e raças, problemas e dilemas, ideologias e utopias, sintetizando a sociedade global do espetáculo. Por sua arquitetura arrojada, é uma das cidades mais fotografadas do mundo. Perto de Brasília, fica a Ceilândia. É o reverso do cartão postal. Aqui moram muitos dos que trabalham na capital. Respeito todas as quebradas, becos e vielas, quebras cabulosas, satélites, qualquer favela. Todas se parecem muito, só que essa aí é diferente. A Ceilândia é conhecida pelo maior índice de violência da região. Aqui vive Adirley, ex-jogador de futebol, cursou comunicação e tornou-se cineasta. Documenta a arte produzida na periferia, onde seus amigos de infância contam e cantam em rap o cotidiano. Com uma câmera digital, documenta a cultura da periferia. O cinema que a gente quer mostrar é o cinema que a gente experimenta. É a nossa experiência de vida, nada mais que isso. É o nosso ponto de vista só. É a experiência de ser morador de Ceilândia, morador de periferia. É a indignação de não se ver nas telas, vamos dizer assim. Mas eu acho que a possibilidade de fazer cinema vem com toda a história do Milton Santos também, né? Que é se apropriar da cultura de massa. Se apropriar de uma câmera hoje, que é difícil, é ainda é caro, mas é mais viável. Hoje, com uma pequena aparelhagem informática, eletrônica, com meios limitados, também se faz opinião, também se produzem coisas centrais na reelaboração da história. O ex... Sou negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? Jamaica, o Marquinhos, Japão... Sou ceilandense, não sou brasileiro. Eles já fazem as bases dele no fundo de quintal aqui, numa casa como essa aqui. A gente se mirou nisso para iniciar esse processo de cinema. Então vamos tentar fazer também um cinema que tenha como exemplo o modo de produção do rap. Será subia mandando um recado, aqui é foda, mas irmão, eu amo essa porra, Ceilândia Norte, resistência, velho, eu tô de boa. É ver dentro da cidade essas formas de solidariedade. E você tem a produção dentro da cidade de formas solidárias que têm expressão econômica e política, né? Em contraposição com essa produção da violência. Eu acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo que
que a gente não dá importância, porque a gente dá mais importância à chamada violência. Os jornais falam da violência dos bairros, tem bairros mal falados por ricos. De tal forma, nós não vamos ter uma evolução sincronizada como essa, digamos assim, do processo de globalização. Haverá explosões aqui e ali, em momentos diferentes, mas que serão impossíveis de conter. Vamos tudo queimar isso tudo, senão o Estado não ouve a gente. Eu acho que quando a gente abre um jornal ou olha a televisão, se a gente pode interpretar o que está por trás de tudo isso, a gente já vê que são outras formas de explosão ligadas à religião. Por exemplo, essas religiões aguerridas, como os muçulmanos, né? Que têm uma formidável força intelectual e moral também nisso, face à nossa civilização greco-ocidental. Porque o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. Tendo nascido e vivido numa sociedade capitalista, somos facilmente levados a concluir que é natural que a sociedade seja do jeito como é. No entanto, houve muitos outros modos de produzir e consumir na história da humanidade. Um olhar crítico, no entanto, revela que talvez estejamos sendo cada vez menos livres, já que até nossos desejos são manipulados pela indústria cultural, que a busca da felicidade foi reduzida ao consumismo, que o progresso está sendo destruído e o nosso planeta e arruinando nossa saúde física e mental. Que progresso é esse que está nos tornando menos solidários e mais egoístas, indiferentes e isolados? Não sei se é bom ou ruim que haja um déficit de organização, porque toda forma de organização é também uma forma de constrangimento na produção de comportamentos completamente livres. Talvez, nesse primeiro momento, não seja ruim essa desorganização, se ela for acompanhada da parte dos intelectuais, da produção, da compreensão das condições nas quais estamos vivendo. Então, para desmanchar essas diferenças, para reduzir essas desigualdades, é necessário um Estado que intervenha, um Estado socializante, por conseguir.